E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela, sou o Rodrigo, esse é o Mestre do Terror, mais um daqueles nossos videozinhos diurnos neste canal, os vídeos que tem mais barulho, sim, vocês sabem. Já começo aqui com o quadrinho do qual a gente vai falar hoje aberto, porque eu estava distraidamente folheando ele antes mesmo de começar o vídeo. Isso porque eu simplesmente tenho um carinho que vocês não têm ideia por esse tipo de edição. E cara, eu não consigo pegar esse quadrinho sem ficar manuseando, sem ficar mexendo, porque ele me dá uma sensação muito legal. Ele me faz voltar para um tempo do qual eu tenho muita saudade. Todos vocês sabem, eu sou um saudosista. Do que eu tô falando? Eu tô falando do Grande Almanaque de Natal, uma edição da editora Abril. Isso lá dos anos 80, se não me engano, aqui ó, 87. E uma edição da época em que ainda existia isso, em que ainda tínhamos isso. Edições especiais, gibis em banca em profusão e edições especiais que eram realmente especiais. Eu já falei aqui em outras oportunidades que eu tenho muito carinho por essa ideia, por esse conceito de almanaque, e que eu tenho muita dificuldade, inclusive, em considerar como almanaque gibis que vêm com um número de página que eu considero ínfimo e tal, tipo o almanaque do Capitão América. Eu gosto do almanaque do Capitão América, eu já fiz vídeo a respeito, eu tenho um carinho enorme por essas edições, mas eu tenho um carinho porque elas são lombada quadrada e trazem umas histórias de uma época em que eu, menino, acompanhava com olhos maravilhados qualquer coisa que envolvia um super-heróis, mas eles não têm para mim a pegada do verdadeiro almanaque, porque eram gibis de, na maioria das vezes, 84 páginas, e isso para mim não parecia almanaque. Para mim, almanaque é algo parecido com isso, uma edição com um número maior de páginas, mas principalmente com um conceito, cara, com uma ideia que transmite ser uma edição diferenciada. Isso é algo do qual eu sinto uma incrível falta. Por isso comecei a colecionar o Almanaque Disney, que apesar de muitas vezes as edições do Almanaque Disney também parecerem um pouco descaracterizadas, no sentido do almanaque como eu vejo que tem que ser, são edições que acompanharam a minha infância dentro da minha ideia de almanaque. A Abril lançava muita coisa nesse sentido, grande almanaque de férias, grande almanaque de Natal, depois ela lançou também o Natal Disney de Ouro, do qual eu tive algumas edições. Tem uma edição aí que em breve eu acho que vai voltar num vídeo. E esse é o Grande Almanaque de Natal. Já apareceu naquele vídeo que eu fiz sobre edições especiais de Natal, né? Quem acompanhou aí deve lembrar. E agora tá aqui de novo porque eu finalmente li. Eu resolvi ler e, cara, que gostoso, que sensação maravilhosa ler esse quadrinho, voltar aos anos 80, ao tempo em que edições como essa aconteciam. Hoje em dia as edições não têm mais essa característica de edição especial, porque é tudo luxuoso, é tudo capa dura, é tudo caro, é tudo diferente. Na época essas edições eram mais caras que as normais, mas elas se destacavam em meio àquilo tudo, elas não pareciam mais do mesmo. Tem muito saudosismo envolvido, tem muita visão de uma coisa, de uma maneira muito particular minha, que não era assim. Claro que tem. Outro dia apareceu um rapaz aqui nos comentários dizendo, você prefere o quadrinho de uma época em que as páginas eram cortadas, o material chegava mutilado, não sei o que, então tá, gosto é gosto. Eu não tô dizendo que ele tinha má intenção com esse comentário, até acho que não. Eu acho que só pessoas muito estúpidas se dão ao trabalho de entrar no canal de uma outra pessoa para ficar fazendo um comentário querendo treta. Eu acho que ele só realmente ficou espantado com o fato de eu dizer que prefiro essa época. E eu confirmei para ele nos comentários, eu disse, é exatamente isso, amigo, eu prefiro essa época. Né? Gosto, a gente não discute. E eu prefiro essa época aqui também, a época em que esses almanaques saíam e era uma festa quando a gente via. E olha que eu nem era muito fã da Disney. E esse almanaque em especial tem histórias muito legais. Eu gosto desse formato maior.
É um formato que a Abril nem sempre manteve, mas eu gosto desse formato maior. Eu acho muito legal, destaca melhor o quadrinho. O colorido que a Abril dava era fantástico na época, cara. E como eu disse, nas histórias Disney, parece que havia um certo esmero maior, parece que a Abril se dedicava mais a isso. Tem boas histórias aqui, tá? Essa primeira história, por exemplo, ela acontece em tempo de Natal, mas em si tem muito pouco a ver com o Natal. É o tio Patinhas atrás de uma coroa que ele supõe ser muito valiosa e que depois acaba descobrindo que não tem nada de valiosa, mas é uma historinha legal. Tem uma história do Zé Carioca de Natal, bem ao estilo Zé Carioca. O Zé Carioca tá aprontando com os amigos, querendo tirar vantagem e acaba se dando mal. Histórias do Donald, claro, tem. As histórias do Donald estão entre as melhores deste almanaque, tá? Essa do sorriso de Natal é uma história bem estilo Donald, cheia de confusões, cheia de coisas que dão errado e que no final, depois de todo o esforço, o Donald também se dá errado. Depois tem de novo o Donald, o Natal de Patópolis, que é uma história na qual ele e os meninos têm que ajudar o tio Patinhas, trazendo para a cidade esquis e equipamentos para as pessoas usarem na neve, porque está nevando e todo mundo está desesperado por ter isso para se divertir. E a cidade aparentemente não tem outras lojas para vender, só a loja do Patinhas, né? E eles vão lá e passam por mil peripécias. Tem uma história do Tico e Teco, se não me engano eu já li essa história em alguma outra edição, eu não curto. Aí temos aqui uma coisa que é meio rara, né? Anuncia na capa aqui que tem enfeites de Natal, como brindes e tal. E os enfeites de Natal estão aqui. O antigo proprietário resolveu não mutilar a revista cortando, porque os enfeites são isso aqui, né, gente? Nesse papel molinho aqui, no papel jornal da revista, você recortava e montava para pôr na árvore. Então aqui estão os enfeites. É bem raro isso, né? Não é fácil de encontrar edições com assim. Eu confesso que não dou muita importância para isso. Eu sei que para colecionadores, principalmente para o cara que vende material para outros colecionadores, isso é extremamente importante. Os caras destacam muito e tal, o lance de que o brinde ainda tá ali, valoriza a edição, mas pra mim é meio indiferente, mas claro que eu sempre fico surpreso quando me deparo com uma edição que tinha isso. E fico feliz que as pessoas que tenham tido esse almanaque antes não tenham se dado ao trabalho de arrancar, porque, por exemplo, destruiria a história, né? Tem uma história, por mais que seja uma história do Lobão, que também é uma história bem bobinha, não é interessante, né? Nem vou comentar nada a respeito. Depois tem os passatempos de Natal, tem um Papai Noel móvel para montar, para pintar e montar, que também não foi tirado. Os passatempos, em sua maioria, acho que foram completados, foram feitos. Isso é mais raro ainda, eu acho, né? Ter uma revista com passatempos que as pessoas não completaram. E aí tinha essa seção aqui, que curiosamente foi publicada em preto e branco, né? Das piadinhas Disney, do Zou Disney, eu acho bem interessante. Sempre gostei, eu gosto de ver isso no Almanac Disney, principalmente o Almanac Disney. Aqui, ó, os passatempos, bastante passatempo, era comum na época, né? O grande almanac de férias e o grande almanac de Natal traziam uma profusão de passatempos e piadinhas e coisas do tipo. A ideia era que fosse uma edição realmente diferenciada. Chegamos mais para o fim, aonde há algumas das melhores histórias da edição, né? Donald Carteiro sobre encomenda. Essa história é muito legal, é muito divertida, muito show de bola essa historinha aqui. Eu curti bastante. O Donald passa por mil peripécias, ele acaba descobrindo que a vida de carteiro não é fácil, mas depois ele descobre que a vida do carteiro que vai na casa dele é sim fácil e ele fica maluco. Temos Um Natal do Passado, com a vovó Donalda. Ela conta uma história do passado da família Pato, um Natal no qual o Patinhas era criança. Vale por essa curiosidade, né, por ver o passado do Patinhas, uma aventura quando ele era menino, já envolto com os irmãos Metralhas, na verdade, né, os avós dos irmãos Metralhas do momento. Uma história bem legalzinha, gente, muito bem contadinha, muito divertida.
Eu curti bastante. É como eu falei, curiosamente parece que as melhores histórias ficaram pro final do almanaque. Caridade a toda prova é outra aventura do Donald. O Donald domina o almanaque. É uma boa história, não é ruim, mas também não tem assim nada de tão especial nela. Mas ainda é uma boa história e um Natal badalado, eu ia dizer balado, olha isso. É a história do Pluto, né? Não faço muita questão das historinhas do Pluto. Passei. E a melhor história, né, o Tio Patinhas em um Natal bem diferente, na qual o Tio Patinhas leva a galera para viajar no tempo, para conhecer durante várias eras e vários períodos como é que era o Natal do pessoal. O que estava acontecendo naquela época, no Natal, mesmo que em alguns momentos da história o Natal ainda não fosse reconhecido, ainda não existisse. Uma excelente história, a melhor história da edição. Enfim, gente, o falar do Grande Almanaque de Natal só tem esse intuito, poder falar de um tempo e de um material que vocês sabem que eu amo. Às vezes, a gente não precisa mais do que isso. Por vezes, o simples e o básico é o bom. Eu não me canso de dizer que eu vou acompanhando as edições, eu vou tentando recuperar edições até no ano 2000, raramente passo disso. Não estou dizendo que absolutamente nada que sai hoje em dia é bom, que tudo não presta, não é isso, mas como eu falei para aquele rapaz, gosto é gosto. E se você curte o Grande Almanaque Disney ou qualquer outro almanaque deste tipo e gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro bom e velho mestre do terror.